Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC. Olá, estamos de volta com mais um Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC, e chegamos à nossa 5ª temporada com o apoio de Bradesco, da Rede e TOTUS. Agradecer demais os nossos patrocinadores e, como você sabe, o podcast Tem Tempo para Pergunta é o espaço onde nós trazemos personalidades, palestrantes e aquelas pessoas que vão trazer uma ideia que vai fazer a diferença na sua vida, na sua carreira. E hoje eu estou aqui com um grande amigo de longa data, uma pessoa muito importante, desenvolvedor, Júlio Ferman. Seja Salve, muito bem-vindo. Júlio. Obrigado, Júlio. Um prazer estar aqui com você novamente. Um abraço. Bacana. E Júlio, inclusive, está vindo de fora, né? Tá vindo, o Júlio não mora mais no Brasil. Quanto tempo faz que você não mora no Brasil, Júlio? Já fazem uns 7 anos, 8 anos, mais ou menos, que eu moro na Espanha. 8 anos morando na Espanha. E, Júlio, a gente tem uma tradição aqui, antes da gente começar a falar propriamente do presente, a gente gosta de voltar no passado, porque muita gente que acompanha o podcast aqui está naquela fase inicial da carreira, está começando, está, sei lá, descobrindo um pouco mais sobre a sua vida, para onde que eu vou, será que eu estou na carreira certa? Então ele sempre pergunta assim, pô, o cara chega lá, já é desenvolvedor sênior, patati, patatá, como que ele chegou nessa coisa? Então eu queria saber como que foi lá o jovem Júlio Ferman, quando estava pensando lá o que ele ia fazer da vida, como que despertou em você a tecnologia? Isso começou desde o começo, você descobriu depois, como é que foi? Bom, é difícil dizer aonde que a história começa, né? Mas com certeza não foi uma coisa assim muito planejada. Na verdade, eu queria fazer filosofia na universidade. Eu estava com o papel na mão para preencher, aí eu rasurei, porque eu pensei assim, não, filosofia não vai dar bom, eu não vou conseguir sobreviver com isso. Eu moro em Uberlândia, não estão precisando muito de filósofo por aqui, eu vou achar algum... Eu sempre gostei, desde os 9, 10 anos, que eu sempre tive muito interesse com videogame. Eu cheguei a fazer um cursinho de computação quando eu era muito novo, num CP500. Você tinha computador em casa? Não, esse era da escola. escola. Eu fui matriculado na época, no final dos anos 90, eram escolas que era quase uma datilografia. Você ficava copiando ali da revista, você não tinha que pensar muito. Sim. E as crianças faziam aquilo, jovens, era uma coisa meio que digitação, assim, né? Sim. E digitar rápido era uma coisa nessa época, né? E aí eu fiz um curso de Basic, que a gente digitava uns programinhas bem simples. Mas aí depois fiquei sem contato com isso, até a época da faculdade. Eu nunca tive computador, fui ter computador depois de adulto. E aí, na época, eu lembro de ter sido muito essa questão de ser um profissional, de ganhar dinheiro, de conseguir me manter, de ter minha independência econômica, e até por isso que eu trabalho com isso até hoje, né? Sim. Então, foi nessa linha que eu acabei escolhendo a computação. E para mim está longe de ser uma história só de sucessos e rosas. Sim, né? sim. Eu abandonei a profissão pelo menos umas 3 vezes. Eu achei que eu nunca mais ia voltar. Olha assim, só. né? Achei que isso não era para mim, que eu não ia dar conta, que não ia dar certo, que eu não tinha capacidade. E acabou que estamos aqui até hoje. Bem ou mal, não encontrei uma melhor ainda. Sim. E estou muito satisfeito. Hoje em dia, sou satisfeito com a minha profissão e sou satisfeito de ajudar as pessoas a seguir esse caminho aí, né? E como é que foi, e qual foi que você acha o principal desafio, assim, porque para pensar em desistir você deve ter encontrado algumas paredes bem duras no seu caminho. O que você acha, assim, que é o principal desafio que a galera encontra e que talvez seja uma coisa até para a pessoa que está pensando em vir para a área de tecnologia já começar pensando, tem isso aqui, tem esse buraco aí na estrada que você vai trilhar? A gente costuma brincar que o trabalho é sempre infinito e a pressão é sempre alta. Sim. Né? E isso causa uns desafios muito complicados. Tanto da gente contra a gente mesmo, nessa ideia de eu sou um impostor, eu não sou capaz de fazer isso, o que eu estou fazendo aqui? Quanto situações do ambiente de trabalho mesmo, que infelizmente a gente tem muitos profissionais com situação de abuso moral, com situação Sim. de abuso racial, com situação de abuso sexual, com situação de um monte de coisa que não deveria existir, né? Mas também tem muita empresa bacana, tem muito lugar legal de trabalhar, é uma jornada muito fascinante, mas
requer uma atenção, né? Um cuidado consigo mesmo, que eu não tinha, muita gente não tem, e é um pouco disso que Me parece tento que trazer. nos últimos anos até tem melhorado um pouco, as pessoas têm tomado mais atenção, mas parece que o burnout sempre Exato. foi algo do nosso setor, meio que, tá no pacote. E não é assim, não precisa ser assim, né? Tem um monte de coisa que a gente pode fazer para se proteger, para criar ambientes de trabalhos melhores, para se relacionar melhor com os colegas, né? A gente passou por tantas mudanças, né? Sim. Que vão desde a maneira como a gente se organiza como sociedade, como a gente trabalha, como a gente vive. E tem muitas maneiras diferentes de viver, né? Eu Sim. sou um caso muito particular, né? Porque eu vivo no meio do mato, né? Sim. Literalmente, mas... Tem meio do mato na Espanha. Sim, ou se tem. Mas para mim a vida na montanha é o que me trouxe esse equilíbrio, né? Então é importante você ver o que te traz paz, o que te traz equilíbrio na vida, como conciliar com a carreira de trabalho. Tem gente que adora o full remote, tem gente que se adapta melhor no híbrido, tem gente que prefere, enfim, uma coisa ou outra. E aí você vai achando o que é compatível com você, porque eu acho que é muito isso. Não adianta também achar que vai ser perfeito, né? Porque nunca é, mas se for compatível, às vezes já é uma coisa que você consegue ser bem sucedido. Hoje você está trabalhando no full remoto? Sim, eu trabalho na Red Hat como engenheiro e lá a gente é, em geral, totalmente remoto, né? Então, eu moro muito afastado, então não tem nem como eu pensar em ir para o escritório. Eu morava pertinho do escritório, mas morei vários anos na mesma rua do escritório e nunca fui. Meu crachá nunca foi usado. Chegou pelo correio, está guardado até hoje. Então, até quero aproveitar isso então para te perguntar uma questão que eu vejo todo mundo sempre fala, isso é meio que rodinha de conversa aqui do TDC, tem sempre esse papo. Que tu é um cara que tanto já trabalhou na ponta como já liderou times também, né? Sim, como que você enxerga as dificuldades desse processo de liderança? O que impacta nos processos de liderança de times e até da própria gestão, arranjo da equipe, nessa migração para o full home office, full off, né? Digamos assim. Como você viveu esse processo, né? E o que você acha que tem ali de dificuldades? É uma mudança cultural muito difícil para muitas empresas, não só no Brasil, mas no exterior também. Tem empresas aí, eu já trabalhei em empresas desde 1, 2 pessoas até a Amazon, até empresas gigantes. Sim. Né? E a Red Hat, como eu estou agora. A Red Hat é gigantesca. É média, né? Depende do referencial adotado, né? Sim. Para empresas grandes de tecnologia ela é média, mas para empresas que a galera conhece. Lembrando que a Red Hat é uma subsidiária da IBM. E a IBM sim está nesse escalão, vamos dizer assim. Então depende da lente que você põe para enxergar, né, a coisa. Mas um ponto muito importante é que a engenharia de produtos, principalmente open source, mas eu não queria me restringir apenas ao open source, mas imagina um produto como não só o Linux, o Kubernetes, mas todos os grandes produtos de tecnologia hoje, e até os pequenos, são feitos por times globais, são times feitos por pessoas espalhadas pelo mundo todo, porque provavelmente é o melhor pro produto, para a empresa. Então, não tem como, é muito... Né, difícil de você ter um produto global sem essa disposição. Então, é um método de engenharia que quem está disposto a abraçar tem que, já de cara, lidar com essa situação. Sim. Né? E, às vezes, a empresa vem do mundo de engenharia dentro da porta fechada, que acha que a segurança do prédio é a segurança de tudo, né? E aí, mudar para esse cenário requer uma mudança de processo muito grande, porque o que está de fora, o remoto, ele não pode ser o que está de fora. Então, no meu caso do meu time, por exemplo, que todo mundo é remoto, ninguém se sente de fora. Sim. Mesmo que a pessoa esteja no escritório. Então, às vezes tem gente no escritório, às vezes tem 2 pessoas no escritório, às vezes tem metade do time no escritório, mas não faz diferença, porque o escritório está ali fornecendo a mesa, a impressora, a infraestrutura, as facilidades. Mas o processo de vocês não muda, ele continua sendo um processo remoto. Então, exato. Então, se eu estou num lugar ou estou no outro, isso não vai influenciar muito no meu trabalho, né?
Tanto que eu posso vir aqui para o TDC, felizmente. Sim. Né? Mas tem lugares que, até pelo tema de infraestrutura, assim, né? Tem lugares que não tem a infraestrutura necessária para a pessoa desempenhar sua função fora do... Sim. Né? Então tem essa construção. Mas essa construção ela é uma construção que passa por reconhecer que isso é melhor do ponto de vista de engenharia e desenvolvimento do produto, então é melhor para a empresa e é muito melhor para as pessoas, né? Então, imagina uma cidade como São Paulo, a quantidade de pessoas que têm dificuldade de transporte, que têm dificuldade física de locomoção, que são pessoas com deficiência ou que simplesmente se sentem numa situação de abuso dentro do escritório ou que não gostam do escritório. Então, tem um monte de situação que a gente vê nessa linha que pode ser muito facilmente evitado hoje em dia. Sim. Não tem porquê. Né? Apesar, né, eu acho que então o importante é manter esse equilíbrio de reconhecer as dificuldades. Não estou falando que vamos pôr bomba no escritório, né? Mas tem que se mudar a maneira como o escritório é visto, porque se ele faz parte da mecânica do abuso, né, ele vira uma placa de Petri ali para fomentar esse tipo de comportamento que não pode existir, né? Então... Sim. E eu acho que a pandemia fez muitas empresas completamente despreparadas ou sem um projeto específico desse tipo de modelo, né? Modelo de processo, de segurança que você falou, né? Que precisa se pensar nisso, ser obrigada a ir para o remoto e ela, mesmo tendo passado tanto tempo, a gente passou aí 2, 3 anos que não tinha outra opção senão o remoto, não conseguiu construir essa estrutura, esse processo, né? Ficou trabalhando tipo do jeito que dá. E a gente tem uma outra situação que, com a situação econômica, né, degenerando, com a situação política degenerando ao ponto que a gente chegou, né, a situação econômica das pessoas chega a um nível de sobrevivência, né? Então, independente se a pessoa é profissional de TI ou não, né, tem gente que tem essa ilusão de que profissional de TI é rico, ganha muito dinheiro, mas não é bem assim. Tem muita gente que passa bastante dificuldade. E muitas dessas pessoas, ou até mesmo, né, independente da ambição, mesmo que não seja por dificuldade, eu vejo que tem optado, ao invés de buscar ser o melhor num trabalho só, ter mais de um trabalho. Sim. Porque não, às vezes não compensa ficar lá dando murro em ponta de faca, sem ser reconhecido, sem conseguir, né, uma situação de trabalho legal, e acaba tendo 2, 3, eu tenho um colega que tem até 4 trabalhos ao mesmo tempo. Tem situações que são moralmente totalmente corretas. Eu, por exemplo, tenho 2 trabalhos. Meu segundo trabalho é declarado no primeiro trabalho, e o primeiro no segundo, todo mundo sabe, está todo mundo bem. Sim. Né? Mas... Deixou as linhas bem traçadas. Mas tem muita empresa que morre de medo do funcionário fazer uma coisa dessa. E acha que é a última coisa do mundo se ele der uma aula à noite, se ele for para um evento, se ele fizer um trampinho extra ali. E acha que tem que se defender disso. Sim. Então, tem gente que ao invés de abrir para entender a realidade, vai tentar bater a porta na cara de quem faz polywork, overemploy, essas coisas. Né? Então, é uma situação que eu acho que o mercado de trabalho tem mudado muito. Né? E encontrar o que é bom, o que é compatível com você, não é uma missão tão simples mais. E você falou, né, sobre a valorização da pessoa. Eu sei que você trabalha muito essa questão da mentoria com as pessoas, né? Sim. Você tem um trabalho legal, inclusive vai dar mentoria aqui no TDC. Hoje, 6h30. Hoje é 6h30. Quem quiser. Se você estiver vindo para cá, né, se inscreva lá para participar com o Júlio. Mas eu queria saber... E mesmo depois também, em firemanj.com, tem todos os meus links de redes sociais, de YouTube. Repete o link para ficar certinho. Firemanj, igual o meu nome, meu sobrenome é Isso, tá o nome aqui no vídeo para quem está vendo gravado. .com. E aí a gente continua essa conversa a qualquer momento. Eu sou uma pessoa sempre aberta, sempre disponível para ajudar todo mundo. O meu trabalho é especialmente com independência econômica, para ajudar as pessoas a conseguir oportunidade de trabalho, projeto e o sucesso na carreira, o que quer que seja para a pessoa. Então também depende um pouco, né, da pessoa procurar, porque essa é a grande diferença da mentoria e do coach, né, que às vezes as pessoas não entendem muito bem. Né? Na mentoria, a pessoa que tem o projeto, a pessoa que puxa o processo.
né? Não é a minha metodologia, é a minha verdade. Eu vou tentar ajudar as pessoas a fazer o que elas querem, Claro. onde elas querem chegar. Bacana. E você tem, eu já vi eu não me lembro se foi um bate-papo, uma palestra sobre a entrevista, né? Como conseguir como ser bem sucedido numa entrevista Esse é de o... emprego. Será que dá para você dar um resumo, assim, uns bullet points para a galera que está nos Claro. acompanhando já pensar assim, pô, se eu quiser realmente ir para tecnologia, eu tenho que olhar esses pontos aqui na hora de me preparar para uma entrevista de emprego na área de tecnologia, né? Claro, com certeza, Júlio. A gente trabalha muito, né, com essa parte de entrevistas. Eu fui avaliador da Amazon por muitos anos, eu participei de milhares de processos seletivos, né? Eu mesmo, como interessado, como candidato, me candidatei quando comecei esse programa de mentorias, há muitas vagas para conhecer os processos, para ver como as coisas funcionam. Então eu tenho mais de 20 anos aí fazendo entrevista. E aí as pessoas me reconhecem muito nessa parte de algoritmos de programação, na parte de whiteboard coding ali, na Sim. parte de arquitetura. Só que quando a gente vai ver o porquê que as pessoas não passam nos processos seletivos, normalmente não está correlacionado com isso que elas pensam que está. Então, Não tem a ver com técnico. normalmente você vai ver a pessoa está super estressada porque marcou 10 processos seletivos na mesma semana, porque dormiu mal a semana inteira, porque não consegue comunicar bem em inglês ali com o entrevistador. Então, são várias coisas que às vezes não são técnicas, né? E tiram as pessoas dos processos. Porque a maioria dos processos, nesse nível que a gente está falando aqui, porque eu não estou falando, meu trabalho, em alguns casos, é de promoções, de processos de alto nível, mas isso é 5% das pessoas. Sim. A maioria das pessoas quer um trabalho comum para ter uma vida digna, um apartamento legal, fazer uma viagem, né, bacana nas férias. E é isso que a maioria das pessoas tem necessidade. Né? Estou falando de quem tem necessidade. Ou então, né, esse é vamos falar, quem tem mais tranquilidade. Eu também trabalho muito com pessoas que têm necessidade de se tornar independentes economicamente, né? Sim. Seja do parceiro, seja da família, se livrar de uma situação de dependência. Então, conseguir essas primeiras oportunidades, os testes não são muito complicados tecnicamente. E a maioria das pessoas consegue apresentar um desempenho legal. Mas nessas outras questões de nervosismo, de ansiedade, de higiene do sono, de preparo, né, de comunicação mesmo, a gente tem uma questão, reconhecer as próprias questões culturais, né? Então, a gente tem muito o somebody love, a risadinha, o jogo de cintura. Aquela coisa bem brasileira. Que se você está numa entrevista com outro brasileiro, por exemplo, tudo bem, a gente conversa, a gente se entende, mas às vezes você está numa candidatura para uma empresa mais formal, na gringa, num processo auditado, uma coisa assim, não é bem assim que você deveria se comunicar e, né, responder exatamente o que foi perguntado, né, não contar enrolar as histórias objetivamente, chegar no ponto onde a pessoa quer chegar. Então, tudo isso faz parte. Então, a gente divide a mentoria em 4 pilares. O primeiro é de saúde e equilíbrio. Então, porque não adianta a gente falar de nada se a cabeça não está boa, né? Se você está sobre muita pressão, vítima de algum processo, como a gente comentou, de abuso. Sim. Uma situação que... Ou numa situação limítrofe, às vezes, da vida, é isso ou nada. E muita gente com muito... né, dificuldade de se organizar, principalmente em relação a tempo. Então, a gente vai ver... Vamos organizar a primeira semana, vamos ver quantas entrevistas a gente é capaz de fazer com qualidade para apresentar o seu melhor no processo. Porque às vezes a pessoa faz 10 entrevistas ao mesmo tempo e não consegue mostrar ali o que tinha de bacana. Então a gente começa por aí. Depois a gente fala de programação e algoritmos. E aí sim a gente vai ver... Parte técnica. E aí a gente vai ver se a pessoa sabe usar as estruturas de dados, sabe usar a IDE, sabe escrever os testes, sabe passar ali na provinha de algoritmos, que infelizmente ou felizmente é padrão, não tem muito como evitar. A maioria dos processos tem alguma coisa nesse nível e é intimidante, eu entendo, mas é mais intimidante, mais difícil, não é tão difícil quanto parece, né?
Porque você Mas não é meio precisa- escalar daí, né? Eu acho que, É, porque dependendo do nível, o técnico, eu vou até ali que é onde é minha praia. sim, Acima daquilo ali, eu não vou me candidatar a uma vaga para este nível técnico. exato, exato. Então, isso acontece e essa é uma parte importante, mas não é a única coisa, né? A gente vê muita gente dando importância demais para isso e esquecendo dessas outras partes. Depois a gente fala de comunicação e comportamento. Então, esse é o nosso terceiro pilar, que a gente fala sobre... E aí é inevitável falar de idiomas, de inglês e espanhol, né? Sim. No meu caso, eu moro na Espanha, o espanhol, eu moro na Catalunha, né? O espanhol Sim. e o catalão para mim são importantes, Sim. mas o inglês é o padrão da área. Eu queria não ser o cara que toda vez fala do inglês. Eu sei que tem Sim. muita gente que dá essa lição de moral, mas eu falo com dados que o motivo número 1 de rejeição de candidatos para vagas internacionais é a inabilidade de contar uma história em inglês, de comunicar o que tem em inglês, mesmo que tenha o conteúdo. Eu vi isso acontecer muitas e muitas vezes. Não, e a gente trabalha, eu acho que a tecnologia é um ambiente extremamente abstrato, né? A gente precisa construir ideias abstratas e defender elas, né? Sim, A comunicação simples, concreta, já é difícil de você fazer em outra língua. Você precisa treinar, você aprender. Agora, você imagina construir uma ideia abstrata em outra língua. Se a pessoa não consegue te ouvir, te entender onde você quer chegar, é exatamente. praticamente impossível ele chegar assim e dizer, não, esse cara vai somar no meu time, né? E do outro lado, as pessoas que estão te avaliando, elas têm que ser imparciais e às vezes elas são até auditadas pela imparcialidade delas. Então, você pode ter contado uma história maravilhosa. Se você não respondeu a pergunta que ela te fez, então se ela te fez uma pergunta, me conte uma história que você demonstrou obsessão com o cliente, e você conta uma história de economia de recursos, que é uma outra coisa importante, mas que não tem nada a ver com o que ela perguntou, você vai... Porque foi a história que você treinou antes. É aquela pessoa que vou com uma história treinadinha pra falar. Né? Não... Tem que ser um equilíbrio entre treinar um pouco, mas também não ficar rigoroso demais e manter uma comunicação de Isso da qualidade. comunicação é incrível, né, que você falou, porque é a minha área mais especificamente, né? E eu venho trabalhando, eu tô na área de tecnologia já há 12 anos, né? Menos tempo que você. Mas trabalho já há um tempinho nisso. E eu vejo como que a construção de uma comunicação mais bem construída, seja ela até no síncrona, né? No apresentar na apresentação, mas às vezes construir bem o e-mail que você vai mandar, ou entender, fazer uma boa interpretação, ler e mandar a comunicação assíncrona, são dois níveis muito importantes dessa Sim, comunicação, né? Sim, totalmente. Uma coisa que você falou que é muito verdade é que a comunicação não depende só de você, depende da disposição da outra pessoa de te entender. Então, às vezes você fala uma coisa, um erro bobo, tipo, eu vou falar aqui da minha variable. Uhum. Então, se a pessoa está disposta a entender, ela fala, o cara quis dizer variable, aqui que ele está falando do x igual a tanto que ele pôs aqui no código. Se a pessoa não está disposta a entender, ele vai falar variable de habilidade do que? Ele é capaz de alguma coisa? Não sei. Já desconectou. Já desconectou, tá bom, não sabe falar, Já no, caneta o cara. fica com o ouvido moco, né? Que ele já É. fecha lá e tchau. Então, é complicado. E o melhor que você puder fazer, né, melhor. E a gente sempre recomenda usar a técnica STAR, né, do situação, tarefa, ação e resultado. Então, ao invés de você sair contando uma história, né, sem pé nem cabeça, conta primeiro qual que é a situação que você estava, qual que é a tarefa que foi imposta a você, né? Então a situação é o contexto geral, a tarefa é o que competia a você, a ação que você tomou, o resultado que teve, seja negativo ou positivo, mas que volte no que a pessoa perguntou no final, né? Então aí você consegue ter uma historinha que Tem um callback, né? volta, né? E que deixa a pessoa satisfeita com o que ela escutou. E depois dessa parte de comunicação, a gente vai para a parte de arquitetura e design. Então aí a gente vai falar dessas coisas de segurança, desempenho, confiabilidade, né? Modelagem de sistemas de uma maneira mais corporativa, vamos dizer, onde a gente tem que falar de vários sistemas integrados, coisas assim, cenários mais complexos. Aquela conexão requisitos sua não com o business, funcionais. digamos assim, mais, né? Exato, exato.
que também é importante. Então, são 2 pilares mais técnicos de arquitetura e de programação e 2 pilares comportamentais aí de saúde, equilíbrio e de comunicação e comportamento. E aí, essas são coisas somadas que vão te ajudar a apresentar um perfil completo, que ninguém tem o perfil perfeito. Então, às Sim. vezes a gente vê aquelas, principalmente entrevistas de tecnologia, aquelas vagas lá com centenas de habilidades, né? Tem lá, assim que saber Java.NET SQL, que tem JavaScript, Isso. aquela lista enorme. Ninguém é essa pessoa não existe. É. E todo mundo sabe, eles sabem que essa pessoa não existe. Mas a questão é, né? Dada essa vaga e essa pessoa, será que a gente tem um possível match? Né? E tem até o caso de. Esse é o tipo de vaga que homens olham e diz, ok, mandei, vamos ver no que dá. E as mulheres olham e dizem assim, não completo todos esses requisitos, não vou aplicar para essa vaga. Claro. Acontece muito isso, né? Tem essa divisão ainda bastante. A gente fala aqui, já trouxe várias mulheres falando sobre isso, o quanto que é importante, como você falou, né? Ninguém vai chegar naquele ponto. Então, seja você homem, mulher ou qualquer outra designação, é importante, eu acho, deixar claro para a pessoa que ela não precisa ter tudo para se candidatar. Deixa que a pessoa que está selecionando tome essa decisão, né? Exatamente. E isso não tem só a ver com gênero, né? Eu acho que essa questão da autoconfiança, a gente vê que tem a ver com sua situação socioeconômica, tem a ver com seu background. Então, por exemplo, as pessoas de classe média, falando entre os meus clientes, as pessoas Sim. que eu tenho experiência, você vê que às vezes acontece isso, dos caras serem mais autoconfiantes, as meninas serem um pouco menos autoconfiantes. Mas o mais periférico talvez não tanto. É muito diferente. Eu tenho mentorados que são da área de siderurgia, metalurgia, o pessoal das comunidades, então pessoal indígena, pessoal trans, um monte de gente que tem uma origem muito humilde e não acha que é capaz de fazer aquilo, como eu mesmo achava. Sim. Né? Lá no interior, De Uberlândia. de Uberlândia, achava que aquilo era uma coisa que nunca ia ser parte da minha realidade. Então mas todo mundo que entra, todo mundo que investe, né, melhora. Nem Sim. todo mundo chega do outro lado, tem gente que tem várias condições, mas todo mundo melhora, seja na sua profissão, seja em outra profissão. A tecnologia é um caminho muito empoderador, vamos dizer assim, né? Eu acho que isso tem a ver com o fato de você não precisar hoje de recursos, né, de laboratório, você consegue fazer Sim. com um celular, você consegue fazer Muita coisa, né? com um computadorzinho simples, uma vez que é tudo online, né? Então, A própria cloud, né? Jogou tudo para a borda, né? Tá tudo lá na mão das pessoas na ponta. no meu curso mais recente, o Entregando Projetos Java com Quarkus, tudo pode ser feito num navegador, de qualquer dispositivo. Né? Então, Você não precisa nem de ambiente. o ambiente abre no browser. Então, No browser. O VS Code no browser hoje é idêntico ao VS Code no desktop, muito parecido. E você tem opção, se você tiver um dispositivo que tem essa capacidade, quiser abrir na sua IDE, pode. Se você quiser abrir no navegador, funciona ok também, às vezes para um trabalho menor, para um trabalho mais rápido. Sim. Pra um Ou se você projeto não de tem um computador tão entrevista. potente para segurar a ferramenta. Então, o computador não é o limite, mas o conhecimento, sim, né? Sim. A habilidade. E é uma coisa de... Eu trato igual prática, igual yoga, igual música. Não acho que a pessoa consegue aprenda Java em 24 horas e arrume um emprego. Não é isso, né? Às vezes eu falo assim, com muita positividade do poder da tecnologia, mas é aquela coisa, caminhozinho de formiga, né? Você vai para a aulinha de yoga todo dia, no primeiro dia você chega lá e fala assim, nossa, meu pé não chega nem no meu joelho direito e eu não consigo nem equilibrar. Depois de alguns anos você consegue pôr o pé em algum lugar mais alto, se você Vai esticando. você consegue chegar no nível de pôr o pé atrás do pescoço, ou de tocar uma música difícil, ou de fazer um software complicado. Toda Sim. prática eu penso que é assim. Mas é muito difícil fazer isso sozinho, né? Quem que levanta todo dia de madrugada, faz a sua meditação, faz o seu yoga, a sua prática de guitarra, tudo que for acontecer. Por isso que eu acho que é muito importante isso ser em grupo. Inclusive porque o trabalho é coletivo. Né? Sim.
software é um esporte de equipe, né? Sim, Então, sim, não é solo. e é muito difícil. Às vezes, eu tive num projeto que quando estava em 2 pessoas estava ótimo. Quando entrou um terceiro que pisava no pé da gente porque fazia os commits por cima e coisa assim, horrível. E cada pessoa que você adiciona no time, né, a lei de Brooks, né, você vai criando uma nova comunicação e a chance dessa aresta se tornar um problema existe. Então, você trabalhar essas habilidades de trabalhar em equipe, que é desconfortável, principalmente pessoas introvertidas, como Sim. eu, tenho mais dificuldade com isso, de se abrir, de conectar, de passar a bola, de pegar a bola, de, né, coordenar o que está acontecendo. Isso é fundamental quando você vai fazer uma demonstração de desempenho, alguma coisa assim, né? Sim. E é um ponto que a gente estava falando antes, sobre a confiança, sobre o eu sou capaz. Uma coisa que é muito importante que eu trabalho na mentoria, com todo mundo que vem, é a questão da senioridade. Porque muita gente acredita que a senioridade é uma característica dela, que eu sou sênior ou eu sou júnior. Isso não é assim. A senioridade é uma característica da vaga. Então, a vaga é uma vaga sênior ou uma vaga júnior. Em cada empresa, o que é sênior ou o que é júnior é muito diferente. Eu, na Red Hat, tenho o nível principal. Mas a Red Hat tem uma escala que começa quase que em sênior. Não tem o pleno. Então, depois de principal, tem senior principal, distinguished, senior distinguished. Então, cada empresa vai ter seus níveis, suas escalas, seus nomes, e você não pode julgar o seu valor como profissional em função dessa loucura que não tem nenhum padrão. Então, Que cada lugar vai te avaliar de uma forma então diferente. não se julgue, não faça isso com você mesmo, não precisa, né? Acha a vaga que você acha que se enquadra, independente do que está escrito lá. Se aquilo parecer uma coisa legal para você, você aplique e deixa que eles te classifiquem, né? Ao invés de falar assim, não, eu não sou pleno, eu não sou sênior. Ou não sou nem... Tem gente que acha que não é nem júnior. Ah, não cheguei ainda, né? Não, isso aqui é para depois. E eu acho que tem um pouco também no desenvolvedor que ele é muito, às vezes, em si mesmado, né? Como você falou, ele não vai trocar. Sim. Ele tem essa coisa, não, preciso estudar mais, preciso aprender mais antes de ir num evento, antes de submeter uma palestra, antes. Exato. Eu preciso muito. Eu lembro que até 2000, antes da pandemia, tinha muito negócio de certificação. Exato. Né? Eu preciso fazer certificação essa. Aí aquela. você pegou no meu ponto fraco. Mas você vê que não é assim. Eu via mesmo nas palestras que a gente ia, a galera fala, cara, às vezes ter feito alguma coisa e mostrar que você é capaz de fazer vale mais do que 40 certificações. Como que você acha que está isso hoje? Olha, melhorou? Tá legal ou ainda tem essa diferença de muitas empresas vão olhar o teu, né, fazer a leitura fria do teu currículo, se você não tiver certificação, vamos dizer, você já está fora de saída. Eu acho que isso é uma coisa também muito mistificada, que ainda, infelizmente, e para mim é uma coisa muito difícil, porque eu sou instrutor ainda, né, professor. Eu ajudo as pessoas dessa maneira faz 20 anos, desde um pouco mais até, desde o começo dos anos 2000, anos 90 eu já fazia monitoria, dava aulinha, fazia minhas coisas na universidade. E isso ilude as pessoas, porque as pessoas acham que aquilo é um selinho, que aquilo atesta alguma coisa, que aquilo é um conhecimento, e realmente aquilo às vezes te ajuda a estudar, não estou falando que é totalmente negativo. Mas é um golpe, não tem outra maneira de eu dizer. Né? Na minha opinião, é uma coisa meio perversa, porque é um gatekeeping, é um portãozinho ali que evita que pessoas de baixa renda, periféricas, etc., tenham acesso às mesmas oportunidades. E como que isso funciona? Né? As grandes empresas, Facebook, Amazon, Netflix, etc., vão ter suas certificações, os grandes provedores, inclusive a Red Hat, vai ter suas certificações e elas obrigam os parceiros a apresentarem número de profissionais certificados para se qualificarem a mais oportunidades. Sim. Então, e aí, por o provedor pisa no pescoço do parceiro e o parceiro pisa no pescoço dos profissionais. Assim, vira uma cadeia alimentar. Tem que ter esse selinho, a gente valoriza esse selinho. Quem não pode tirar, né, problema, tchau e benção, basicamente. Então, para essas empresas que são parceiras dos grandes provedores, que normalmente são as empresas mais acessíveis para a maioria das pessoas trabalhar, acaba criando uma situação muito perversa.
que eu acho que, não estou falando que é errado tirar certificação, muito pelo contrário, eu tenho várias, tenho todas da Amazon por um Sim. tempo, tive todas da Sun. É uma coisa que se você é obrigado a tirar, se a sua empresa paga para você tirar, se você precisa tirar por algum motivo, a gente tem que tirar, Sim. né? Mas eu acho que não tem por que se orgulhar de participar desse golpe. De falar assim, olha, eu tenho aqui, ó, sou gigante porque eu sou certificado. Não é isso, meu irmão. Entendeu? Sim. É uma peça que você precisa no seu carro para chegar onde você precisa chegar. Né? Exatamente. Eu acho que tem que ser visto dessa maneira. Bacana. Não, acho que é uma visão fantástica também, porque é bom a gente não comprar conceitos muito prontos e esquecer o significado deles, né? Muitas vezes vem com letras brilhantes, né? Igual esses prêmios aí Eu tenho muito orgulho de ser reconhecido como TDC Hero, mas porque eu tô aqui no TDC desde 2012, antes até participando, fazendo, então eu me identifico. Eu não vou pegar uma plaquinha e me comprometer com uma empresa que não bate com meus princípios a troco de um adesivo e uma plaquinha, entendeu? Claro, sem dúvida. Então tem muitos incentivos perversos na nossa indústria, né? Que às vezes não é uma coisa tão legal quanto parece. Tem que se manter uma consciência. E por isso muito bom a gente ter espaços como esse. Não, aqui inclusive a ideia aqui é ter esse espaço, né? A gente brinca que tem tempo para pergunta, é porque aqui tem tempo para a gente falar essas coisas sem amarras. E o que eu acho legal que você falou é exatamente isso. Tem que separar, às vezes, o que é propaganda do que necessariamente é necessidade, do que é valor, né? Encontrar o seu valor dentro de um mercado de trabalho não exige que você, às vezes, drible um pouco a propaganda, né? O marketing, para você encontrar o seu lugar, o seu espaço, para voltar lá no começo do que você falou, da saúde, né? Exato. O seu espaço saudável dentro de uma carreira de tecnologia. Que é para mim, como eu comentei, o ponto número 1 é a pessoa conseguir ter uma vida decente, vamos dizer assim, né? E para isso ela tem que ser independente, ela tem que ser livre, né? Então, a gente tem muita gente com situação de dependência do parceiro, de dependência da família, de precisar de tratamento, de um monte de situação que no Brasil, infelizmente, não é raridade. Com certeza. E a tecnologia é um caminho excelente, porque se você consegue usar o computador suficiente para entrar no Squarespace ou no Wix e fazer um site, né, que requer pouca codificação, já é um projetinho que vai te dar um dinheiro. Sim. Se você consegue usar o Amazon App Store Studio e fazer um app um pouco mais bacana, já com um pouco mais de código, já com mas com um serviço mais consistente, né? Você ganha ainda mais. Então, à medida que você vai girando essa roda, eu acho que é isso que traz sucesso para as pessoas. O que é mais complicado é que muitas pessoas têm muita dificuldade de começar a girar essa roda, de fazer o primeiro projeto, de conseguir o primeiro trabalho. Às vezes a pessoa acha que eu tenho que girar essa roda gigante, eu tenho que me candidatar a um negócio, eu não vou conseguir vender isso, né? Tem um monte de situações que a pessoa consegue fazer um projeto pequeno e ganhar um dinheiro pequeno, ao invés de ficar se preparando infinitamente para uma coisa grande e nesse tempo tendo que arcar com uma situação complicada, né? E aí acaba virando uma situação difícil de escapar, né? Bacana. E aí é isso que eu acho, novamente, a questão do apoio, seja de um amigo, de um colega, de um professor, de um mentor, de uma comunidade, da gente aqui no TDC, né? As comunidades de TI são abertas, tem meetup, tem um monte de gente. Isso é uma vantagem da nossa área, né? Das nossas comunidades. Totalmente. Esse programa novo de mentorias que a gente está começando hoje é muito importante, porque uma coisa que foi muito divisora de águas na minha carreira foi quando eu comecei na Borland. Eu trabalhei na Borland, foi meu primeiro emprego numa empresa multinacional. E na época era o CMMI, processos, aquela história toda. Começo do Agile. E aí a gente tinha uma percepção de que o que faria uma boa empresa, um bom desenvolvimento de software, bons profissionais, é o processo. Você chega ali, segue o processo, você é um bom engenheiro, você sabe fazer ali... Uma fábrica. Pronto, fábrica de software. E a gente foi vendo que não é as coisas são meio assim. O bom software, os bons projetos,
as equipes que a gente admira, é uma coisa passada da boca de um druida para a orelha do outro druida, né? Em eventinhos pequenos, Uma quando a alquimia. gente junta 5 ali em volta num hackathon. Por que num hackathon de um final de semana, às vezes a gente faz projetos que em 2 anos a empresa não consegue fazer? Porque a gente conecta ali poucas pessoas, alta qualidade de comunicação, alto comprometimento, Sim. né? Os recursos ali todos disponibilizados, e aí a coisa Acontece. deslancha, né? E então eu acho que esse ping-pong, essa colaboração direta entre as pessoas é muito valiosa. Fantástico. Júlio, o tempo voou, no Papo Bom é assim. Para fechar, a gente tem uma tradição agora aqui no Tem Tempo para Pergunta, que é todo desenvolvedor anda sempre com a mochila. Você chegou com a sua mochila lá, que eu vi. E a gente tem a tradição de pedir para você deixar algo para nossa audiência que você carrega na sua mochila. Mas é a sua mochila metafórica, alguma recomendação que você tem, um livro que você leu, um filme que você viu, um documentário que possa dar expandir o valor para nossa galera aqui do Tem Tempo para Pergunta, que você queira deixar de presente uma indicação para a galera. Bom, eu vou deixar uma indicação de um presentinho. Ele vai tirar de dentro da Já que mochila a gente tirou mesmo. de dentro da mochila mesmo, eu acho que é sempre bom carregar alguma coisa, nem que seja um docinho, uma lembrancinha, né? Alguma coisa da terra, né? Porque Sim. a gente sempre tem a oportunidade de retribuir, principalmente quando a gente está viajando e recebe muito das outras pessoas. Só que como eu viajo com muito pouca coisa, entrei numa onda de viajar com menos de 100 objetos. Eu vivi mais de 2 anos Olha com só. 55. Aham. E aí eu arrumei essa Polaroid, Olha só, que que é um bacana. brinquedinho legal. Vamos ver se a gente consegue tirar Você tirar uma foto, nossa. uma selfie. Que legal. Vamos ver se... Olha aí, na hora. Aí deixa ela aqui quietinha, daqui uns 2 minutos a gente vê o que saiu. Que bacana, que bacana, que legal. É isso que eu carrego na minha Então mochila a metafórica. sua dica é carregue o que É, só o necessário. Eu carrego, eu viajo leve, gosto dessa onda de minimalismo. Cada coisa que você tem você um pouquinho de volta também, porque você tem que cuidar daquilo, manter aquilo, substituir aquilo, limpar aquilo, Sim, né? tem isso. Então, eu acho que equilibrar o que você precisa de consumo é uma coisa importante, mas eu sempre tenho os supérfluos essenciais, né? Então Bacana. eu tenho aqui um videogamezinho para mim, Olha aí. um minigame, um Mio Plus e uma Polaroidzinha para lembranças para os amigos. Fantástico. Júlio, te agradecer demais Tamo pela junto, meu disponibilidade, por ter Grande vindo. prazer. E pra gente fechar, dá um link aí que a galera quiser conversar, você já deu o seu coisa, mas vamos repetir o site e o que você Sim. quiser deixar de contato pra galera do podcast entrar em contato com você. Claro, no faermanj.com, como meu nome, faermanj.com, tem alguns links interessantes. Perdão. Tem os grupos, em primeiro lugar, que na colab.io a gente tem os grupos de mentoria para interesses específicos. Então, tem um grupo específico para quem quer ser mentor, um grupo específico para entrevistas, um específico para promoções, né? E um específico para independência financeira. Temos também os cursos na linuxtips.io. Lá tem todos os links para os treinamentos, como eu comentei, esse último, de entregando projetos Java, tem treinamento de cloud. Tem o link do meu canal do YouTube, onde eu faço normalmente uma live por semana e armazeno vídeos dos cursos, como uma seleção, vamos dizer, dos melhores vídeos dos treinamentos. E todos os demais, até para quem quiser, né, a mentoria individual, temos também lá a opção de entrar em contato comigo e a gente trabalhar juntos na sua próxima oportunidade. Fantástico, Júlio. E para você que nos acompanhou até aqui, fica o convite, é claro, de seguir a gente no Spotify, nos nossos agregadores de podcast, 5 estrelas pra gente lá. Siga também o nosso canal no YouTube do Tem Tempo para Pergunta. Lá você encontra os cortes, que é legal para você que quer mostrar o podcast para alguém, para poder compartilhar. Então siga a gente, dê o seu like e o agradecimento especial aos nossos parceiros, o Bradesco, a TOTUS e da Rede, que estão acompanhando aí
na 5ª temporada do Tem Tempo pra Pergunta e eu espero vocês no nosso próximo episódio. Valeu, tchau! Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo pra pergunta? Tem Tempo pra Pergunta, o podcast oficial do TDC.